mais do que a própria voz, sabe o que é? Ouvir vocês que estão aí do outro lado da telinha. Não pensem, não se iludam que eu não sinto cada energia, às vezes cada dúvida. É muito interessante isso, mas eu sinto mesmo. E ó, lembrá-los mais uma vez, perdeu qualquer coisa aqui do programa, a conversa com a doutora Patrícia, começo da explicação aqui com o Alexandre Gameiro, é muito fácil. Basta você entrar no YouTube, programa Profissão Mulher, e ficar antenado com tudo aquilo que acontece aqui nesse palco, viu? Todos os entrevistados, todas as dicas que nós mostramos aqui, agora você acompanha aí na íntegra, através do YouTube. Bom, o Alexandre Gameiro estava me falando agora, antes do intervalo, que é possível, sim, melhorar diversos males, o desequilíbrios, enfim, através da nossa mão. E como vocês repararam, hoje eu estou com aquela... Perguntei para a doutora Patrícia agora, eu vou que você estou com voz de pato, né, doutora? É verdade. Pato Donald, sabe? E ele vai mostrar na minha mão agora o que poderia ser feito, então. Está aqui a nossa Amanda, que está servindo aqui de... Sou a nova Fernandete do programa, nossa assistente de palco. Para segurar o microfone aqui para o Alexandre, para que ele consiga mostrar para vocês e explicar. Fernanda, é lógico que o profissional sempre vai ter que fazer um diagnóstico para ver se esse fator é um fator que invade o seu corpo, um fator patogênico de frio, o vento, né? Esse tipo de coisa. Mas, assim, pontos que vão estimular a região afetada, né? Então, o dedo médio é a sua cabeça. A primeira falange é o seu rosto, né? Então, essa parte mais altinha do dedo médio, tá vendo? Ó? Quando você coloca o dedo assim, gordinho você vê do mais dedo. gordinho. Essa parte é o seu nariz. Então, a gente vai estimular para ver se tem um ponto dolorido aqui, ó. Olha, gente, dói. Ó, vamos estimular outro ponto para ver se é diferente. Em cima dói mais. Então, é o seu nariz, tá vendo? O que a gente pode fazer para estimular isso, para liberar a estagnação que existe aí, né? Então, é o que as pessoas podem fazer em casa. Então, eu vou colocar uma plaquinha, que a gente chama de Apong, né? E que as pessoas podem fazer em casa o estímulo através de pequenas bolinhas de papel alumínio. Tá? Esse que você usa é o... Apong. Tá Apong. vendo? Isso aqui vai substituir a agulha. É uma pecinha, dá para vocês Posso verem fazer aí? uma pergunta? Por que alumínio? Por que tem que... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não é agulha. Não, o microfone para Eu ele. achei que ele ia enfiar agulha em você. Poderia fazer com agulha, né? Aham. Mas como a gente está falando para as pessoas em casa utilizarem isso, eu posso complementar o tratamento que eu faço ensinando a pessoa a fazer isso em casa. Então, é um estímulo. E o alumínio é legal, porque os íons produzidos pelo alumínio conseguem fazer com que dissipe essa estagnação mostrar gerada aqui ali. nessa câmera, ó, Alexandre, Tá. por favor, para quem está em Ok. casa conseguir ver. Ele é uma plaquinha até um pouquinho maior, mas mesmo assim, né? É que é bem pequena. pequenininho, viu, gente? Às vezes fica um pouquinho Tem algumas difícil. pontinhas, mas as pontinhas são só para estímulo. Tá, não tem não agulha tem perfuração nesse- nenhuma. Uhum. Né? Tá? Então, eu analisando e procurando um ponto hipersensível, já sabendo a região que é o nariz, eu vou simplesmente colar essa pecinha aqui. Olha só. Pronto. Não precisa ficar apertando nada. Já o estímulo causado pela plaquinha é o suficiente para liberar a estagnação ocorrida ali no local. Olha só. Tá? que Esse é um interessante. exemplo simples, né? Mas é o que eu te falei. O quadro poderia ser um quadro mais profundo, de um vento frio que invadiu o corpo, aí você pode fluir através de auxílio de meridianos. E aí eu não preciso apertar nada, fazer Não, nada só, aqui. só o fato de ele estar ali, estimulando essa região, é o suficiente. E aí eu fico quanto tempo com essa plaquinha? Bom, se for durante o dia, você pode ficar até 12 horas. Tá. Se você for complementar o tratamento, você pode dormir com essa plaquinha e retirar de manhã. Ah, de repente Que é legal, você usa porque de muito as manhã- mãos para o isso, trabalho, quando você usa vai muito- molhar alguma coisa e você coloca à Exatamente. noite, acordou, tira. Exatamente, é o melhor. É o que geralmente eu indico a pessoa fazer em casa. Fê, eu perguntei para ele de fadiga adrenal, que é o que eu tenho batalhado desde que eu tirei a vesícula. Inclusive, eu estou com 11 comprimidos pela manhã e Puxa uns vida. 12 à noite. E estou tentando. E não está tendo uma melhora, mas muito lenta. Uhum. E aí eu perguntei para ele também se seria até mais rápido, né? Porque é muito comprimido por dia. Então, acaba até afetando o meu estômago, porque é muito comprimido, Uhum. né? Então, é que ela falou da vesícula, tirou a vesícula. Ela já tinha um quadro, o qual gerava algum sintoma ruim para ela, né? Certo. Mas isso não quer dizer que o meridiano da vesícula já está em harmonia, porque a energia do meridiano ainda flui pelo corpo dela. Então, não é o fato de ela ter tirado essa víscera, quer dizer que esse problema está sanado. O quadro energético ainda está ou em deficiência, ou em excesso, e precisa de tratamento. Então, pode ser que esses sintomas ainda são gerados pelo mesmo quadro que ela tinha antes.
Por quê? O quadro energético não é visível na medicina ocidental. Olha, com tudo que o Alexandre está falando aqui, uma coisa não sai da minha cabeça, viu, Lucy? Na verdade, se você pegar o motor de um carro, né, você fala, puxa, mas eu acabei de arrumar o motor, mas eu não entendo de carro, tá, gente? Vou falar aqui, faltou um óleo, uma água, o Alexandre vai saber me explicar melhor do que eu aqui. Mas o carro não funciona. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. Exatamente. Porque se a gente falar um pouquinho de 5 elementos, né? Madeira, fogo, terra, metal e água é a base do equilíbrio do pensamento oriental, né? Então, é o que eu te falei. Por exemplo, o elemento terra, estômago e baço pâncreas, são a base de tudo que a gente tem no corpo. Ali se produz o sangue, que é o chuê, os líquidos corpóreos, tá? E toda a energia do corpo. Se o seu processo digestivo, se o estômago e o baço não funcionarem bem, tudo isso é falho. Se falhar os fluidos corpóreos, articulações têm fluidos corpóreos, nariz, os olhos, todos os fluidos que existem no corpo podem falhar. Sim. Né? O sangue, deficiência de sangue, como eu te falei, pode te dar parestesia, dores musculares, memória fraca, então uma série de coisas, visão turva, não é? Então pode gerar vários quadros. Então começa por aí. Começa no processo digestivo, o quadro energético pode falhar por aí. E a tristeza? Porque tem gente que vive triste, que está sempre triste. Legal, eu sei. Que tem aquela angústia, eu não sei se é angústia, né? Se é Pode. amargura, o que é, né? Tristeza e angústia é ali. Isso. Dá para tratar também? Então, a gente está falando do elemento metal aí, que é intestino grosso e pulmão. Esse quadro pode ser um quadro que veio de fora, de um acontecimento que veio de fora, sei lá, uma pessoa que faleceu, um ente querido, ou um quadro de deficiência, por exemplo, do pulmão, por exemplo. A energia do pulmão vai causando uma emoção parecida com a tristeza, que pode virar tristeza depois. E a pessoa tende a ficar angustiada sem saber por quê, sem motivo aparente. Olha então, ela só. pode ter esse sintoma, de parecer sempre triste, sempre angustiada, e mesmo ela não sabe por quê. Ou o quadro inverso, né? O quadro de fora, transformá-la numa pessoa triste a longo prazo. Me fala uma coisa, ele usou um exemplo, acho que é incrível aqui, que às vezes é a perda de uma pessoa. Existem pessoas que, por passarem assim por um trauma muito grande, podem ter fuga numa dor? Eu acho que ninguém escolhe, né, sofrer. O sofrimento não é uma escolha do ser humano. Acontece. Né? São os reveses da vida que a gente tem que saber lidar com valentia, né, com perseverança. Porém, algumas pessoas passam melhor por percas, outras nem tanto sentem mais, né? E a causa da perca, muitas vezes, se não estiver bem trabalhada, se você não estiver bem estruturado emocionalmente com aquilo, vai te afetar de uma forma muito brusca, de uma forma assim, muito profunda, né? Te levando realmente a uma dor física, porque as dores da alma, a doença da alma, ela traz a dor física. A maior parte das medicações que a gente conhece para sintomas, né, emocionais, ele só atua na dor física. Ele te anestesia para a dor física, mas a dor emocional continua. Por isso que a gente indica muito a terapia. A terapia, ela vai em busca do remédio da alma, né? Através da fala, através de outras formas de se expressar. E as pessoas tendem, muitas vezes, hoje em dia, eu fico tão impressionada que as pessoas não querem mais ser humanas, querem ser máquinas mesmo, perfeitas. Então, elas não se permitem mais um luto, elas não se permitem mais uma tristeza, elas acreditam que não possam mais, né? Imagina ficar triste mais de 2 horas, não, em 2 horas a minha tristeza tem que passar. E não, uma tristeza profunda pode durar até 2 meses. Eu me uso de exemplo. Quando meu pai faleceu, desencadeou a minha enxaqueca. A minha enxaqueca é emocional. Você tem ela até hoje? Eu tenho até hoje. O neuro falou que mais cedo ou mais tarde eu iria ter, mas poderia ser de uma outra forma. Tá. Então, todas as vezes que a minha enxaqueca, que eu tenho enxaqueca, ela vem por algum estresse, por algum motivo emocional. Então, assim, no meu caso, luz não atrapalha, mas ela desencadeou no dia. Foi o choque foi tão grande da morte do meu pai que me desencadeou. Então, não deixa de ser um trauma. A própria diabetes. A própria diabetes, Tem, né? Diabetes que é emocional. É o que a gente diz? Perdeu-se a doçura pela vida.
a vida se tornou amarga demais, a pessoa não soube reagir a ela, até por conta, às vezes, dessa incapacidade neurotransmissora mesmo, pelo abalo do trauma, e ela não consegue reagir. Ela entra com a medicação, ela faz o tratamento e não reage. E toda vez que ela passar por uma questão emocional, a diabetes exatamente. vai aumentar, ela vai E no descontrolar. meu caso, enfim. a enxaqueca vem. Quando é algo emocional semelhante, ou, na verdade, quando eu não tenho o controle da situação, porque foi o que eu falei, eu me tornei uma pessoa extremamente controladora, porque no dia que ele faleceu, eu não pude fazer nada. Então, eu não tive o controle da situação. Então, eu me tornei uma pessoa controladora. Então, a partir daquele, quando eu perco o controle da situação, a minha enxaqueca, ela Ataca. vem e vem. E é mais ou menos desencadeou. esse equilíbrio que eu Exato, posso é. encontrar. Normalmente as pessoas têm regiões mais fracas no corpo. Quando você tem um problema psicossomático, eu posso dizer que 98% de de todos os sintomas ou doenças que começam no nosso corpo são desencadeadas num momento desse. Às vezes mais agressivos ou menos agressivos, ou uma tensão qualquer, esse processo pode começar aí. E depois que desencadeou, é como ela falou, sempre que tiver um desequilíbrio, esse problema volta. E no caso até da tristeza que a gente estava falando, é comum as pessoas que passam por isso, por exemplo, ter asma depois disso, ou bronquite. Uma criança é comum, uma criança que sofre problemas emocionais em casa, ter Olha bronquite, só. por exemplo. Né? Ou uma criança fazer xixi na cama, né? Porque é a energia do rim, né? A energia do rim causa excesso, que é o medo. Uma criança Puxa que vida. passa medo na infância, é comum que ela faça xixi na cama. Olha, são né? coisas que a gente, Então, né, é um processo que vivencia ali, não desencadeou. imagina Exato. o pós disso. É Bom, muito mais profundo, né? Nossa, muito dá pra fazer um mais. programa Sim. inteiro disso, hein? Ah, Verdade. Dá sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daqui a pouco que a gente continua com esse assunto. E já que ele está falando dessas dores emocionais, dores físicas, a Lucy, as meninas vão conversar conosco sobre a falta de prazer pela vida, que acho que não tem dor maior, né? Com certeza não, porque a vida é para ser vivida, né? Ela é Fê? uma Pois é. só, minha gente. É tão boa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho. Bate lá, volta cá. Você